Paz do Senhor, meus queridos pré-adolescentes. Chegamos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical online. Quem vos fala é o evangelista Leison. Estaremos aqui falando sobre o tema da nossa lição desse trimestre, Jesus, o Salvador, e a lição de número 4, Nunca mais terá sede. Como de costume, estaremos orando, dando início aqui à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua bondade e misericórdia que tem nos alcançado, Senhor. Queremos mais uma vez, Pai, sentir a tua doce presença, que a tua presença, Pai, alcance a todos que assistem, Pai, essa aula. Que sejamos todos abençoados por ti e pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nesse segundo slide, então, momento de estudo, lição de número 4, nunca mais terá sede. É importante que você tenha aí um computador, um tablet, celular, para você acompanhar essas aulas da Escola Bíblica Dominical. Seu caderno também, fazer suas devidas anotações. A Bíblia, sua Bíblia sempre junto de você. A sua revista da Escola Bíblica Dominical. Caso você não tenha, não se preocupe, acompanhe aqui conosco, que você será abençoado também. Nessa lição, então, nós temos que terminar essa lição e seguir os seguintes tópicos. Primeiro, aprender que a água da vida representa o Espírito Santo. Então, a água da vida representa o Espírito Santo. Nós iremos falar um pouco sobre a água, que é importante para cada um de nós, mas aqui nós estaremos focando sobre a água da vida, que é o Espírito Santo. E entender que somente o Espírito Santo satisfaz a sede da alma. Então, a alma nossa tem sede, assim como nós temos sede. E somente o Espírito Santo é a fonte transbordante em nossos corações. Compreender que Cristo é a fonte da água da vida. Então, quando nós aceitamos Cristo e Ele vem fazer morada em nós, essa fonte está dentro de nós, alimentando e matando a sede da nossa alma. Graças a Deus por isso. Introdução da nossa lição de número 4, Nunca mais terá sede, meu querido pré-adolescente. O texto principal se encontra em João, capítulo de número 4, versos 7 ao 15. Eu recomendo que leia todo o capítulo de número 4 de João para que haja um entendimento melhor sobre o tema, o assunto proposto, e Apocalipse 22, 17, que é o texto que nós iremos ler. Apocalipse 22, 17 diz assim: O Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem, quem tiver sede venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Então, esse encontro de Jesus e a mulher samaritana, é importante ressaltar já alguns tópicos aqui, que nós iremos tratar também no decorrer da aula. Mas essa mulher samaritana, ela tinha um passado e um presente vergonhoso, o que fazia com que ela fosse retirar água em um horário atípico, ou seja, fora da normalidade. Ela ia tirar essa água quando não tinha mais ninguém no poço. E esse passado e presente vergonhoso, essa falta de compreensão e até mesmo esse preconceito que todos tinham com essa mulher pecadora, a fazia ir nesse horário do meio-dia, que foi quando Jesus a encontra. Muito provavelmente nós encontraremos em nossa trajetória de vida muitas pessoas que aparentemente não apresentam nenhum problema ou necessidade, mas no seu interior eles clamam por ajuda, clamam por apoio, por alguém que a ouça, por alguém que a ajude. Então sejamos nós usados por Deus para levar a Cristo Jesus às pessoas sedentas e necessitadas que nos aparecem. Amém?
Bem, esse é o texto principal recomendado pelo comentarista. Nós iremos ler aqui bem rapidamente, mas você leia com cuidado aí na sua casa. Veio uma mulher de Samaria tirar água no poço, né? Pediu-lhe Jesus, pediu, então preste atenção, pediu Jesus, dai-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse, sendo tu judeu, como pedes a beber a mim que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se conhecesse o dom de Deus, e que é que te diz, dai-me de beber, certamente lhe pediria tu mesmo, e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou, Senhor, não tem como tirá-la, é o poço fundo, de onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu e também a seus filhos e seus rebanhos? Jesus respondeu-lhe, todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede, mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou, Senhor, dai-me desta água, para que eu já não tenha sede, nem venha vir tirá-la no poço. Tópico de número 1, o que fazer quando temos sede? É interessante que nesse tema proposto pelo comentarista, e especificamente nesse tópico, quando nós sentimos sede, a nossa boca fica seca e muitas das vezes ficamos indispostos, ficamos fracos até, porque nosso corpo ele é composto, em sua grande maioria, por água. Nosso corpo, os órgãos, o cérebro. E é importante notar aqui, entre outras funções, a água ela transporta nutrientes e oxigênio através das células, ela regula a temperatura do corpo, protege nossos órgãos vitais e ajuda a absorver melhor os nutrientes, ajuda o nosso metabolismo, protege e hidrata nossas articulações e células. Todas as células do nosso corpo necessitam de água. Nosso cérebro, por exemplo, consiste em 90% de água. Portanto, se não suprirmos corretamente a necessidade da água em nosso corpo, nosso cérebro não funciona bem, causando dores de cabeça e enxaqueca. Olha aqui, ó. Esse texto foi tirado do Hospital 9 de Julho. Então, perceba que se você não bebe água adequadamente, você pode estar sentindo dor de cabeça, enxaqueca, causada possivelmente pela falta de água, que você precisa regular bem e acompanhar se você está bebendo água adequadamente. Então, beber água não é beber refrigerante, sucos industrializados, né? Aqueles sucos Del Valle. Claro que você acaba bebendo de repente numa festa, mas cuidado com o exagero, cuidado com a rotina de se beber esse tipo de líquido. Prefira sucos naturais, né, como colocado nessa imagem aqui na direita, e mais precisamente beba muita água. Então a falta de água pode causar cansaço, câimbras, ressecamento da pele, e ela também pode levar à morte. Então nós temos aqui, imagina você num deserto, e você já passou muito tempo andando, aquelas imagens de desenhos e filmes que nós já vimos com certeza. Então, o que a pessoa começa a ver é miragem, né? E o pessoal, até nos desenhos, comenta isso de miragem. Eu não sei porque eu nunca participei assim de deserto, de estar num deserto e estar com sede, mas eles fazem isso até simbolicamente, né? E nós percebemos que em margens de rio, quando você tem um rio e que tem as suas margens, normalmente são floridas, são margens onde tem vida, né? Então, é, então água é vida, podemos falar assim. Então, beba água. Tem sede? Beba água.
beba muita água. E aí eu coloquei aqui, quanto devemos beber de água? A conta é mais ou menos essa. Alguns falam 2 litros, outros falam 1,5 litro, 2,5 litros, mas a conta mais apropriada para cada pessoa é essa. Depende, claro, de se ela faz exercício, atividade, como é o metabolismo dela, etc. Mas a conta é 35 ml por quilo, ou seja, quem pesa 100 kg deve beber em média 3,5 litros de água por dia. Claro que se ela beber um pouco menos, não vai fazer mal, e um pouco mais também não, mas em média seria isso, uma conta assim para a pessoa ir pensando. Então você tem uma garrafa, por exemplo, que nem eu, tô com uma garrafa dessa de 1 litro, essa aqui já é a minha terceira garrafa que está sendo bebida pelo dia, né? Então beba água, isso é saúde, isso é bom para você. Nada em excesso, nem para menos, nem para mais. Tópico de número 2, a mulher samaritana teve sede. Nesse mapa que eu coloquei aqui do lado esquerdo, perceba que a Judéia é mais embaixo, aí tem entre Judéia e Galiléia, Samaria. Então existiam 2 caminhos possíveis, e os judeus preferiam o caminho mais longe, que além de ser mais longe, levava muito mais tempo, né? Pela história, isso era em torno de 12 a 20 quilômetros a mais, indo por esse trajeto vermelho aqui no mapa. E Jesus ele vai por esse caminho azul, um caminho mais curto, mais direto, e vai para em Sicar, onde ele se encontra com a mulher samaritana. E porque os samaritanos eles eram um povo não bem quisto, não bem querido pelos judeus. Aproximadamente 800 anos, na época de Jesus, 800 anos antes, Samaria foi destruída e houve ali uma mistura de povos ali. Então não eram judeus de puro sangue, vamos dizer assim, mas eram uma mistura entre judeus e povos vindos de outras regiões. Então, por isso que os judeus eles tinham esse pequeno problema com os samaritanos. Então, eles não consideravam judeus de puro sangue, né? Se consideravam misturas, né? João 4, 6, 7 fala que havia ali o poço de Jacó, Jesus ele estava indo cansado da viagem, ele sentou à beira desse poço, e isso era por volta do meio-dia. Nisso veio a mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dai-me um pouco da água. Então esse é o começo do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. A mulher ela vivia no pecado, ela não tinha esperança e muito menos alegria. Estava indo num horário atípico, porque normalmente as pessoas iam pela manhã ou no final do dia, onde o sol era mais ameno, né? Mas ela teve a vida transformada ao encontrar Jesus. Então, normalmente as mulheres pegavam água no começo do dia ou no final pelo sol quente. O que acontecia é que ela estava em um horário nada comum. O que acontecia com ela? Ela se via como pecadora, porém Jesus a via como uma vida precisando de salvação. Então, ela se enxergava assim como pecadora e estava realmente em pecado. As pessoas a enxergavam também assim, mas Jesus a enxergava de uma forma diferente, como uma alma sedenta e que necessitava de Cristo, que necessitava de salvação, necessitava de Jesus na vida dela. Então, os costumes da época que impediam essa conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Então, existiam ali costumes que impediam essa conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Jesus não poderia falar com o samaritano, um judeu não poderia falar com o samaritano. Então, o homem não poderia conversar com uma mulher em público. Judeus não falavam com o samaritano.
e nenhum mestre judeu chegaria perto de uma mulher pecadora. Então essas eram as barreiras existentes na época. E Jesus derriba todas em função de uma alma sedenta de salvação. Tópico de número 3, Jesus deu-lhe uma água diferente. Você já pensou na possibilidade de nunca mais ter sede? Então, era isso que essa mulher samaritana, ao conversar com Jesus, estava buscando. Mas ela estava entendendo que era essa água normal que nós bebemos, que nós já comentamos nessa aula. Porém, Jesus estava falando de uma outra água. E logo após ela entende isso e ela pede essa água para que ela não tivesse mais sede e não precisasse voltar mais no poço. Porém, essa água, Jesus a ensina que essa água é Cristo fazendo morada em nossos corações, é o Espírito Santo agindo dentro de nós, assim a nossa alma será saciada, porque a fonte, Jesus, está fazendo morada em cada um de nós. Então, meu querido pré-adolescente, é essencial, é importante que Cristo faça morada dentro do nosso coração. E assim, nossa alma estará satisfeita e estará produzindo vida dentro de nós. Então, essa água oferecida por Jesus é a representação do Espírito Santo em nós. Aquele que recebe o Espírito Santo jamais voltará a sentir sede em sua alma. A fonte da água, o Espírito Santo, estará dentro de você que o recebeu. Então, a todos que o receberam a Cristo Jesus como fonte da água da vida, o Espírito Santo fazendo morada em cada um de nós, nossa alma não estará mais sedenta, ela estará recebendo então constantemente a água da vida. Então, meu querido pré-adolescente, aprenda isso, que a água da vida ela é representada então pelo Espírito Santo de Deus, que somente o Espírito Santo satisfaz os desejos da alma e Cristo é a fonte da água da vida em cada um de nós. Então, aceite Jesus, viva com Cristo Jesus e seja aquele que apresenta aos necessitados, como Jesus fez, aqueles que precisam, que estão sedentos em sua alma de água da vida, apresente a Jesus para ele, para ela, para o seu amigo. Com certeza Jesus saciará a sua alma também. Confie em Jesus os seus caminhos e em tudo ele te abençoará. Que Deus te guarde, meu querido pré-adolescente. Que Deus continue te abençoando, abençoando a vida da sua família. Esse é o nosso pedido. Até uma próxima, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Amém.